Quando eu era criança, um dos filmes que mais me chamavam a atenção era os filmes de Indiana Jones. Indiana Jones era um arqueólogo que procurava sempre artefatos místicos, e um dos filmes dele, ele procurava uma arca cheia de mistérios e que essa arca trazia poderes sobrenaturais. Não sei o fundo de verdade que tem nos filmes de Indiana Jones ou se ali era apenas ficção. Porém, o verso de hoje traz para nós algo a refletir acerca da arqueologia, da história e da Bíblia. Vejamos o que nos diz o verso. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu não sei qual o fundo de verdade que havia nos filmes do Indiana Jones, mas eu sei que a arqueologia, ela pode provar a veracidade dos fatos bíblicos. A arqueologia é um ramo de estudo que procura recuperar o ambiente histórico e a cultura dos povos antigos por meio de escavações e do estudo de documentos por eles ali deixados. As escavações geralmente têm confirmado o quadro histórico do contexto bíblico. A arqueologia tem sido usada para poder confirmar a historicidade da Bíblia. E Pedro, ao escrever que o que ele dá a conhecer para os seus ouvintes não foi por fábulas, e ele diz assim, fábulas engenhosamente inventadas, e sim por fatos que ele viu, nós podemos fazer uma correlação com a arqueologia quando hoje, nos nossos dias, o arqueólogo, o pesquisador, ele confirma fatos que a Bíblia relata através de objetos, através de escritas, através de diversos fatores que mostram a veracidade da Bíblia. Porém, o papel da arqueologia limita-se ao esclarecimento, contextualização e verificação histórica dos fatos narrados pelos profetas. E por que isso é importante? Veja só o que está escrito. Porque, diferentemente de outros livros considerados sagrados, a Bíblia é o único que apela para a história como testemunha de sua veracidade. A Bíblia, ele é um livro historicista e tem até uma corrente de interpretação profética que se baseia no historicismo. E o que é o historicismo? Ele confirma aquilo que está contido na Bíblia, tanto no passado quanto no futuro. O historicismo vem sendo revelado, o contexto histórico, historicista vem sendo revelado durante os tempos. E se você para analisar a Bíblia, você vê que tudo o que a Bíblia falou no passado, você pode confirmar na história. A Arca de Noé, Babilônia, as histórias sobre Nabucodonosor, várias dos conteúdos bíblicos passados são confirmados pela história, e a arqueologia ela tem sido fundamental para esse contexto de confirmação da veracidade bíblica. Veja só o exemplo. Porém, se a história bíblica for verdadeira, a mensagem de fé que se baseia nela também será. Alegorias e contos não sustentariam a radicalidade de suas afirmações. Ou a Bíblia é absoluta ou ela é obsoleta. Veja a importância disso aí. Na Bíblia não há espaço para fábulas, para contos, para relativismos. A Bíblia ela é absoluta. Para comparar o contexto da história da criação. E imagine se a história da criação
fosse como muitas pessoas dizem, que Deus usou processos evolutivos para que o mundo viesse a surgir. Quando a Bíblia diz que cada dia houve tarde e manhã, e assim surgiu o outro dia. Quando ela fala tarde e manhã, ela refere-se a um período de 24 horas, e 24 horas literais. E no final ele diz que Deus descansou ao chegar o sétimo dia. Um outro ponto importante é Gênesis 3, quando a Bíblia fala do pecado. Se isso fosse uma alegoria, nós não teríamos nenhuma regra de conduta, nenhuma regra de moral. E isso significa que não haveria pecado original. Logo, do que Cristo viria nos resgatar através da sua morte? O filósofo Ronald Nash argumentou que a fé apoia-se na história para fornecer uma base sólida, a partir da qual o crente pode ir além do mero conhecimento histórico para um conhecimento de fé que envolve compromisso pessoal. A fé do crente cristão tem um componente histórico inerente. Desde o seu início, o cristianismo tem sido uma religião com passado. Sem esse passado, os cristãos não podem ter esperança fundamentada para o futuro. A fé bíblica, ao contrário de um sentimento filosófico, não nasce quando pensamos sobre Deus, mas nasce quando reconhecemos sua ação na história. É por isso que ela surge no âmbito da revelação divina, que por sua vez acontece dentro da história humana. E qual seria essa história, se não um testemunho autêntico de que Deus nos ama? Ore comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e se revelou através da Tua palavra. Obrigado também porque podemos confirmar a Tua palavra através dos fatos históricos que a arqueologia e outros ramos de estudo também podem confirmar. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se revela para o nosso bem. É um Deus que quer nos resgatar e pedimos que a cada dia, ao conhecermos mais sobre a Tua palavra, nossa vida seja mais e mais entregue a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.